Vamos lá, meu povo querido. Parte 3, mais 3 questões. Vamos lá. Questão 19, vem para a tela comigo. O juiz de direito da 29ª Vara Empresarial de determinada cidade encontra-se com um caso que possui grande repercussão social. A questão vai te dando todo o cenário já do que ela espera, né? Em razão disso, uma entidade especializada no tema, que será apreciado, peticiona nos autos em junho de 2017, requerendo a sua intervenção no feito como amicus curiae. Diante do que dispõe o CPC, é correto afirmar. Senhores, olhou para mim. É uma boa aposta, uma questãozinha na sua prova sobre amicus curiae. Não apareceu ainda, desde o exame 20, quando virou a chave, né, para o novo CPC. Não há nenhuma questão sobre amicus curiae. É um assunto novo, pelo menos do ponto de vista de procedimento comum. Nós não tínhamos a previsão de uma intervenção de terceiro típica como amicus curiae, que é tratado pelo STF como um colaborador informal do processo, mas numa tradução literal, amigo da corte. Então, é uma nova modalidade interventiva, é uma nova modalidade de intervenção de terceiro, tratada em um único artigo, artigo 138 do CPC, cuida só de amicus curiae. Então, é uma boa aposta, eu peço aos senhores, a despeito de nós falarmos aqui de toda a extensão desse artigo, eu queria que você desse uma lida nele, porque é uma aposta minha para a sua prova. Artigo 138 do CPC, uma questãozinha sobre amicus curiae. Galera, primeiro, quem pode ser amicus curiae? Qualquer pessoa. Pessoa natural, pessoa jurídica, órgão, entidade, associação, com representação adequada, qualquer um, então, pode ser amicus curiae. E entenda, ele mesmo, o terceiro, entendendo que tem relevância, que o tema, veja, ele só é admitido no processo, amicus curiae, em razão do assunto, em razão do tema que se discute no processo. É um tema relevante, muito específico, ou de grande repercussão social, e aí o juiz pode admitir a entrada do amicus curiae, ou o próprio juiz de ofício requerer, determinar sua participação. Então veja só, quem pode requerer a entrada dele, de um terceiro, na qualidade de amicus curiae? Qualquer parte, o próprio juiz de ofício ou o próprio amicus curiae pode pedir para intervir nessa condição. O próprio terceiro pode pedir para intervir nessa condição. Entenda mais um detalhe. A decisão que admite, veja que ele pode ser admitido em qualquer fase processual, uma vez que a lei não limita. Pode ser em primeiro grau, professor? Pode. Nós até então estudávamos amicus curiae nos procedimentos, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade no STF. Agora eu posso admitir amicus curiae mesmo no primeiro grau de jurisdição. A decisão que o admite ou que determina a sua participação é irrecorrível. Tenha cuidado com tudo que é decisão irrecorrível em processo civil, tem que ligar seu alerta aí. A decisão que admite amicus curiae ou que determina a sua participação é uma decisão irrecorrível à luz do caput do artigo 138. Pode ser qualquer pessoa, pode se dar de ofício, então o juiz pode de ofício pedir para ele entrar, ele mesmo pode voluntariamente procurar o processo, buscando a intervenção na condição de amicus curiae. A decisão que o admite é irrecorrível, qualquer um pode ser. E dois destaques. A entrada do amicus curiae no processo não altera a competência. Então, se o amicus curiae entra num processo, por exemplo, uma autarquia federal, e entra numa ação que corre numa vara civil estadual, isso não desloca a competência para a vara federal. Então, o amicus curiae não é tratado como parte. O que ele é, então, professor? Amicus curiae. Se não é tratado como parte, a entrada dele no processo não repercute na mudança da competência. Tá? E ele, amicus curiae, mais dois detalhes. Ele, amicus curiae, pode recorrer? Pode. O amicus curiae pode, à luz do artigo 138, parágrafo 1º, o amicus curiae ele pode opor embargos de declaração. Aquele recursozinho que não tem o foco de mudar a decisão, lembra? Então, ele pode opor embargos e pode também recorrer contra a decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, à luz do artigo 138, parágrafos 1º e 3º, o amicus curiae pode opor embargos de declaração, assim como pode interpor recurso contra a decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. É isso aí. Amicus curiae para fim de prova, só isso que eu falei, sem segredo. Vem para a tela.
Diante do que dispõe o CPC, é correto afirmar que: letra A. É impossível a pretensão deduzida porque a figura do amicus curiae existe apenas para as causas que tramitam no STF. Era assim, né? Era. Não mais. Letra B. Se o juiz não aceitar a participação da entidade como amicus curiae, ela poderá recorrer dessa decisão interlocutória. Se o juiz não aceitar a participação da entidade como amicus curiae, ela poderá recorrer dessa decisão interlocutória. Letra C. É viável a admissão de amicus curiae em primeiro grau de jurisdição, desde que aceito pelo juiz em decisão irrecorrível. Aí sim, é viável a admissão de amicus curiae no primeiro grau, desde que aceito pelo juiz em decisão irrecorrível. Perfeitamente. Letra D. Amicus curiae só existe para as causas que estejam nos tribunais, ou seja, do segundo grau em diante. Não, ele pode também ser admitido em primeiro grau, desde que o juiz aceite, né, em decisão que seja irrecorrível. Bacana. Letra C. Você responderia a ela com o próprio caput do artigo 138. Beleza? Show de bola. Número 20. Bora que tá acabando, eu sei que dá uma saudade de processo civil, que é a matéria da sua predileção, o prof sabe disso. Mas vamos aqui porque nós temos ainda mais 5 questões. Emanuel e Sheila, em colusão, em conluio e com objetivo escuso de fraude à legislação tributária, simularam um litígio perante a Justiça Estadual, que não teve a intervenção do Ministério Público em razão da ausência de interesse público subjacente à simulada lide. Após 4 anos da última decisão proferida no processo, o Ministério Público teve ciência dessa colusão e ajuizou ação rescisória, postulando a desconstituição da decisão de mérito transitada em julgado. Diante dessa situação hipotética, de acordo com o CPC, é correto afirmar que, olhou para mim. Senhores, a questão trata de ação rescisória, prevista no artigo 966 do CPC, os motivos que ensejam a ação rescisória. Eu quero que os senhores entendam que o MP, ele atua no processo em 2 cenários distintos, em 2 situações diferentes. Ele pode ser parte, quando, por exemplo, propõe uma ação civil pública, ele é autor da ação. Ele pode também ser parte numa ação rescisória. O MP tem legitimidade para ser autor de uma ação rescisória? Sim. Especialmente em 2 casos, trazidos no artigo 967. O MP pode ser legitimado, segundo 967, inciso 3, quando, por exemplo, ele tivesse que ter intervido no processo, tinha que ter sido intimado na condição de fiscal da ordem jurídica e não foi intimado. Já é motivo suficiente para que ele proponha, por si só, proponha em nome próprio, uma ação rescisória. E pode também ser autor de uma ação rescisória quando a ação é fruto de colusão entre as partes com o intuito de fraudar a lei. Então, se o MP não foi intimado no processo em que deveria ter sido intimado, para ser custos iuris, para ser fiscal da ordem jurídica, ou se a ação é fruto de conluio, de colusão entre as partes para fraudar a lei, são 2 situações que autorizam, especialmente na segunda hipótese, que é a da sua questão, 967, inciso 3, a linha B. Nessas situações, o MP funciona como autor da ação, como parte. Então, ação civil pública, ele pode ser autor de uma ação civil pública? Pode, ele é autor, ele é parte. Ele pode ser autor de uma rescisória? Pode, ele é parte. Agora, ele pode funcionar também, à luz do artigo 178, como fiscal da ordem jurídica, como fiscal da própria lei, nas situações do artigo 178, quando houver interesse público, interesse social, interesse de incapaz, ou quando for uma ação que envolver posse, litígio sobre a posse de terras rurais ou terras urbanas. Nessas situações, ele funcionaria, ele seria intimado não como parte, mas como fiscal da ordem jurídica. Bacana, mas a questão nos chama a atenção para o MP funcionando como autor de uma ação rescisória, situação na qual ele é parte. Pode ele então propor uma ação rescisória? Pode. Ele é legitimado nessa condição de colusão entre as partes? Ele é legitimado ativo por uma ação rescisória? Sim.
Consequentemente, ele propõe ação rescisória contra ambos, contra autor e réu da ação originária, fazendo aí um litisconsórcio passivo necessário. Obrigatoriamente, quando o MP propõe uma ação rescisória, ele é obrigado a requerer a citação do autor e do réu da demanda originária. Tudo bem? A questão pode querer mais algum outro detalhe, mas isso eu vou chegando com vocês à medida que ela for se desenvolvendo. Bora? Vamos para a questão. Letra A. O Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória, pois não foi parte no processo. Não. Ainda que ele não tenha sido parte no processo, nós estamos aqui diante de uma situação em que ele pode apresentar ação, pode propor ação rescisória, não por ter sido parte na ação originária, mas porque a ação é fruto de conluio entre as partes para fraudar a lei. Ele tomou conhecimento desse conluio e pode propor ação rescisória. Letra B. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória e o direito à rescisão não se extinguiu, pois o prazo deve ser contado a partir da ciência da simulação ou da colusão. Olhou para mim. Doutores, nós todos sabemos que a ação rescisória tem um prazo decadencial de 2 anos. 2 anos contados a partir da última decisão dada no processo ou a partir do trânsito em julgado. Então, ação rescisória, prazo, 2 anos. Prescricional ou decadencial? Decadencial. Contada a partir de quando? Do trânsito em julgado ou da última decisão proferida no processo. Sim, mas vem para a tela comigo. Aqui nós estamos diante de um caso em que após 4 anos da última decisão proferida no processo. A questão que chamar a sua atenção e quis te trair, porque você que sabe que o prazo é de 2 anos, vê isso aí e fala, poxa, não cabe rescisória mais. Após 4 anos da última decisão proferida, o MP teve ciência dessa colusão e ajuizou a ação rescisória. Mas entenda que se eu analiso bem, o MP teve ciência da colusão só depois dos 4 anos. Se nós pegarmos o artigo 975, parágrafo 3º, você vai se dar conta que aqui nós caímos numa exceção. Olha para mim. O prazo do Ministério Público para propor a ação rescisória em razão de colusão também é de 2 anos, mas a partir da data em que ele tem ciência dessa colusão. Compreendem? Nesse caso, não conta a partir do trânsito em julgado ou a partir da última decisão proferida nos autos, mas a partir da data em que o MP tomou ciência da colusão ou da simulação engendrada pelas partes. Tudo bem? Então, artigo 975, parágrafo 3º, não é fácil não, porque é uma casa excepcional que não se conta no trânsito e tampouco da última decisão, mas da data em que o MP tomou ciência dessa colusão. Feito? Volta para a tela. Então, letra B, o Ministério Público tem legitimidade, perfeito, tem mesmo, pelo 967, parágrafo 3º, inciso 3, perdão, a linha B, 967, inciso 3, a linha B, vou apagar isso aqui. Ele tem legitimidade e o direito à rescisão não se extinguiu, pois o prazo deve ser contado a partir da ciência da simulação ou da colusão. Perfeitamente, 975, parágrafo 3º. Letra C. O MP não tem legitimidade para ajuizar a ação rescisória, pois não interveio como custos legis. Nada disso. Aqui não está funcionando como custos legis, mas como autor da ação. E o termo hoje mais moderno não seria custos legis, mas custos iuris, uma vez que o artigo 178 trata ele como fiscal da ordem jurídica, não mais apenas fiscal da lei. Certinho. Letra D. Embora o MP tenha legitimidade para ajuizar a ação rescisória, extinguiu-se o direito à rescisão em face do transcurso do prazo decadencial de 2 anos. É o maior perigo dessa questão, é a alternativa D, porque ela parece muito correta, né? Ela fala que o prazo é de 2 anos, que o prazo é decadencial, que ele tem legitimidade, mas estaria fora do prazo. Aí você lembra da questão falar 4 anos, você fala, poxa, é a letra D. Mas não pode esquecer que quando o MP propõe uma ação em razão de conluio entre as partes, o prazo continua sendo de 2 anos. Prazo de rescisória é sempre de 2 anos, mas nessa situação específica,
contado da data em que o MP tomou ciência da colusão. Feito, pessoal. Então, qual alternativa eu marco? Me ajuda? Alternativa letra C. Quantos por cento? 100%. Como é que você se sente? Prof, eu tô demais, eu tô que tô, prof. Bacana. Que bom te ver animado assim. Vamos para 21. Olha para mim um pouquinho. Última questão do nosso bloco. Concentração total. Não é um tema que a gente fala, se aborda muito em cursos regulares de OAB, mas vai que cai um negocinho desse, o prof trouxe para você. Vem para a tela. A audiência de divórcio litigioso do ex-casal Altamira e Luana estava designada para 13h30. Ocorre que todos estavam esperando e, a despeito de o juiz estar em seu gabinete, já eram 14h15. O juiz estava lá, o juiz não estava no gabinete. Já eram 14h15, ou seja, já tem mais de 45 minutos de atraso. E o pregão não havia sido realizado, ou seja, as partes não foram convidadas para a sala de audiência. Bom, os advogados tentaram saber o que estava acontecendo e a resposta do escrivão foi que o juiz, estava repousando do almoço. Bom, Ednael? Tranquilo, almoçou 13 horas, deu uma puxada na cadeira, pezinho em cima da mesa, tá lá. 14h15, o Batman ainda descansando, a audiência designada para 13h30. Nesse sentido, e de acordo com o disposto no CPC, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. O ex-casal terá de aguardar, porque o Batman se encontra presente em seu gabinete. Pessoal, já vou logo te dar o tom dessa questão. Aqui não tem muito charme, não tem muito segredo, não. O artigo 362 diz que a audiência pode ser adiada em algumas situações, entre elas, quando houver demora injustificada por mais de 30 minutos. Então, uma demora injustificada por mais de 30 minutos autoriza que as partes saiam da audiência, porque ela tem, nesse caso, ser adiada. Tudo bem? Se há uma demora injustificada, e essa é completamente injustificada, de mais de 30 minutos, e aí já se vão 45, a audiência pode ser adiada à luz do artigo 362 do CPC. Tá? Volta para a tela então, porque não tem muito segredo não, não vou ficar fazendo suspense com você. Letra B. Não há previsão na lei de limite temporal para que as partes aguardem o Batman e nem que se espere os litigantes. Veja que o litigante não pode atrasar nem um segundo, né? Se as partes foram apregoadas e não estão presentes, elas sofrem a sanção de não comparecimento. Letra C. A retirada do casal dependeria de autorização judicial, sob pena de aplicação de multa àquele que se retira da corte sem justificativa. Não. Aliás, pessoal, essa aplicação de multa aí poderia fazer você confundir, olha para mim. Lembra, em audiência de conciliação ou mediação, que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes é tratado como um ato atentatório à dignidade da justiça. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes em audiência conciliatória ou de mediação implica, em ato atentatório à dignidade da justiça, multa de até 2% do valor atualizado na causa revertido em favor da União ou do Estado. Mas não é esse o caso. Vem para a tela. Altamira e Luana poderão se retirar devido ao atraso transcorrido em relação ao início previsto de sua audiência. Nós estamos aí na hipótese do 362, inciso 3 do CPC. Feito? Artigo 362, inciso 3 do CPC. Temos que marcar a alternativa. Letra? Boa. Quantos por cento? Você é incrível. Esqueça disso não, tá? Sua prova está chegando, você continua incrível. Mantenha os 7 pontos. Mantenha os 100% de acerto. É o nosso sempre projeto 7 em Direito Processual Civil. O que você vai anotar na sua... Colocou no seu Instagram a foto? Coloca assim, ó. Capacidade postulatória. Tá chegando o seu dia. Tá chegando o seu dia. Olhou para mim?
Tá chegando o dia de colher o fruto de tanto trabalho, de tanto esforço, né? Nada de hashtag chupa GV, nada de hashtag advogata, nada de hashtag seu recalque bate na minha carteira do AB e volta. Hashtag capacidade postulatória. Te convido já a ir para o quarto bloco e último. Respira, toma água, volta para o quarto bloco, vamos trabalhar duro aí, mais 3 questõezinhas.